A questão da inteligência artificial é um assunto dos mais debatidos no momento. Só no Congresso Nacional há mais de 60 projetos em tramitação sobre esse tema. Há quem diga que a inteligência artificial vai tomar o lugar do ser humano no mercado de trabalho. Será? Ou já está tomando? E de que forma a inteligência artificial faz parte do seu dia a dia? Como que a inteligência artificial pode ser usada, por exemplo, na medicina? Vamos ouvir. Os pacientes são monitorados em UTI, os pacientes fazem exames laboratoriais, os pacientes fazem exames de imagem. Todos esses exames eles geram dados. E nós, como humanos, nós temos uma limitação de interpretação desses dados. E a inteligência artificial, ela abre um campo de conexões e de capacidade de interpretação que, às vezes, a nossa inteligência ela não conseguiria fazer isso de maneira ágil. E a inteligência artificial pode também errar? Veja. A inteligência artificial, ela também pode errar, mas ela precisa estar caminhando junto com o olhar humano ainda. Hoje, a gente tem uma ferramenta que chama Rapid. Essa ferramenta nada mais é do que uma inteligência artificial que pega imagens de tomografia que foram realizadas num paciente que está com suspeita de AVC e ela trabalha essas imagens e retorna informações de extrema importância. Essas informações do Rapid elas são muito rápidas. Para aquele paciente significa ele ter uma sequela ou não, ou até mesmo a vida dele. Olha, uma outra questão, eu até me assustei. Porque vocês sabem que eu também sou radialista, muitos anos trabalhei em rádio e eu clonei a minha voz. Clonei a minha voz, aí depois botei ela para falar em francês, inglês e russo. Fiquei com medo, apaguei. Daqui a pouco ele vai querer tomar meu lugar, né? O uso da inteligência artificial na dublagem é uma preocupação dos dubladores. Aliás, eles fizeram uma manifestação sobre esse assunto, veja. Tem essa questão, assim, né, que já está acontecendo, né, assim, da clonagem, né, das vozes, e então isso é uma coisa, assim, que eu acho muito perigosa e está acontecendo. Captação de vozes humanas, mas trazidas para a inteligência artificial, né? Então, esse é um dos aspectos que mais, digamos assim, é um ponto de tensão, né, de uma preocupação maior dentro da categoria de dublagem. Já tem estúdios que já perderam, digamos, algumas produções por conta da inteligência artificial. A gente sentiu um impacto, freou um pouco assim a produção. Nós tivemos greve de roteiristas nos Estados Unidos, tivemos greve de artistas, inclusive, nos Estados Unidos e na Europa. Rapaz, e você, minha querida amiga? Minha câmera querida amiga robótica, que me segue para onde eu vou, não me deixa em paz. Pois é, a gente aqui também usa inteligência artificial, câmera robótica com IA. Esse assunto de câmera vai muito além do meu estúdio. Por quê? Câmera com reconhecimento facial na segurança pública, veja. A inteligência artificial vai ter um impacto muito grande no mercado de trabalho, né? Existem vários estudos que têm tentado fazer uma previsão do tamanho desse impacto. Parte desses estudos sugere que vai ter um equilíbrio, né, entre o número de postos de trabalho que vão ser substituídos por modelos de inteligência artificial e o número de novos postos que vão ser criados. Por outro lado, tem um outro grupo de estudos que sugere, por exemplo, que 20% dos empregos serão extintos. 20% dos empregos, isso já é um estudo. Mas será que a inteligência artificial vai mesmo acabar com os empregos? Um outro exemplo que pode ocorrer de vieses, né, é de você ter uma determinada população que está subrepresentada na amostra. Imagina um sistema de reconhecimento de faces, né? Como essa raça está subrepresentada na amostra, ou seja, nós temos menos exemplos dessa raça na amostra, ele vai acabar errando mais quando estiver fazendo reconhecimento de padrões dessa raça. Eu, inclusive, falei com a nossa querida veterinária que nós iríamos conversar também sobre essa questão, porque tem muita gente trocando o bichinho real pelo bichinho com IA. Aliás, já há
no exército chinês uma tropa de cães com inteligência artificial. A polícia de Nova York também está usando cães com inteligência artificial em algumas ações, principalmente para detectar aquelas ameaças com explosivo e tal. E César, vamos conversar aqui, porque muita gente não sabe, mas o nosso estado aqui, Pernambuco, está na ponta dessa situação da inteligência artificial. Exatamente, Cardinô. Aqui em Pernambuco a gente tem um dos maiores polos tecnológicos do país, que é o Porto Digital, né? Uma congregação de 415 empresas de tecnologia e economia criativa, né? E há muitos anos a gente vê projetos e produtos de inteligência artificial sendo desenvolvidos daqui, né? Da ilha ali do Recife Antigo, onde fica o Porto Digital. No caso, a IA para o mal, a inteligência artificial sendo utilizada para o mal, que é a grande discussão hoje, até no âmbito político. Porque se você clona, né? Vamos supor, clona aqui o presidente Lula falando, clona o Bolsonaro falando, o Ciro Gomes falando, e boto acoplado com o vídeo, é difícil você detectar se é ou não é real, né? Por exemplo, teve aquela brincadeira que fizeram com o Papa, e naquela brincadeira, o Papa vestido aí, ó, dessa maneira e tal, né? Tem clonagem que você, para detectar, vai ser difícil. Mas existe já uma maneira de detectar isso quando é IA? Cardinô, infelizmente ainda não. Não. Certo? A única forma de detectar essas coisas é realmente passando pelo filtro humano. Certo? Então, eu acho que uma coisa... Se eu fizesse hoje um vídeo assim, companheiro Bolsonaro, eu queria mandar um coraçãozinho para você. Ou então Bolsonaro mandando pro Lula, eles iam ficar assim abismados, então. Exatamente. A gente que é ser humano e que conhece a história dos dois, né, ia olhar para o vídeo e ia ter um sentimento ali de que é fake. Né? Não é possível que isso esteja acontecendo. Ontem rolou uma treta com a Janja, que botaram uma imagem dela quebrando os negócios aí e tal, e dizendo que era para o juro baixar, né? Não, e é impressionante porque foi um perfil do Twitter que botou esse troço, e aí daqui a pouco os canais oficiais de notícias, não é verdadeiro que a primeira-dama, Jana Silva, fez isso, fez aquilo. E era IA. Exatamente, virou notícia, né? Veja, uma coisa que eu acho importante esclarecer é que a gente fala genericamente de a IA como se ela fosse uma entidade única, maligna que existe, mas não é exatamente assim, certo? A inteligência artificial é uma técnica. É uma técnica de fazer computação, certo? Então, como qualquer outra técnica, ela pode ser usada para o bem, pelo ser humano, ou pode ser usada para o mal, né? Então, na ponta, a gente sempre vai ter um ser humano com uma intenção, positiva ou não, certo? Difundindo, controlando a inteligência artificial nesse caso, e difundindo com alguma intenção também, positiva ou não, essas imagens fake ou essas notícias duvidosas. Essa questão que eles chamam de deepfake, né? Uma pessoa se apresentando como outra. É um medo, talvez, agora na eleição, né? Exatamente. Você mencionou aí os projetos de lei, né, que estão sendo discutidos na Câmara e no Senado, né? E uma das propostas que está lá é que todo conteúdo que seja veiculado na mídia e que tenha modificações feitas com inteligência artificial, mencionem no próprio vídeo que fez uso da inteligência artificial, certo? Isso, por um lado, é muito bom, certo? Porque todos os veículos, vamos dizer assim, que trabalham dentro da legalidade vão poder explorar mais o uso da inteligência artificial, né? Obviamente mencionando que estão usando. E, por outro lado, o pessoal que tem má intenção, né, vai continuar fazendo coisas duvidosas e discutíveis aí, sem apontar
adequadamente que aquilo ali tem o uso da inteligência artificial, né? Acho que um caso muito bacana que talvez alguns dos nossos internautas aí estejam vendo é uma propaganda do Banco Nomad que está usando a imagem do Will Smith falando em português com o uso da inteligência artificial, e no vídeo ele menciona que está falando em português com o uso da inteligência artificial. Então isso seria um primeiro caminho que a gente teria para um combate a essas fake news. Quer dizer, o Will Smith autorizou e aí se fez. Exatamente. Agora, esse pessoal, o que eu disse, o pessoal que faz dublagem é impressionante. Porque imagina você, o trabalho que tem hoje para fazer uma dublagem, a gente mostrou aí os vídeos aí, os protestos, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, onde eles já chutaram o pau da barraca e estão fazendo. Né? Porque os americanos têm produções do mundo todo. E as produções que chegam no Brasil já tem o pessoal aí utilizando para as plataformas de streaming como Netflix, Prime Video e por aí vai. Porque você joga o filme e aí a IA, ela interpreta aquela voz e se coloca em qualquer idioma. Você pode fazer pequenos reparos na questão da entonação, da velocidade, mas ela vai se adequando. E a pessoa que fazia esse tipo de serviço perdeu o emprego. Exato. Isso é um fenômeno comum e que a gente já estuda há muito tempo, que acontece em toda transformação tecnológica, certo? Eu acho importante entender que isso que a gente está passando agora é mais uma transformação tecnológica que a gente tem visto muito impactada pelas comunicações digitais, né, pelas tecnologias digitais, e a gente ainda está começando. Certo? Então você até citou uma pesquisa aí, o vídeo que você mostrou citou uma pesquisa dizendo que 20% dos empregos que existem hoje vão deixar de existir. Né? O que esse vídeo não mencionou são os empregos que ainda não existem, mas que vão passar a existir. Para cuidar da inteligência artificial. Para cuidar de coisas como a inteligência artificial e outras coisas que vão surgir aí pela frente que a gente ainda nem sabe. Certo? Por exemplo, quem trabalha hoje como influenciador digital, certo? Há 20 anos atrás, essa profissão não existia. Né? Então, à medida que alguns empregos deixam de existir, outros passam a existir. Então, hoje já a gente tem muita gente atuando em coisas que não existiam há um tempo atrás. Tem uma outra pesquisa bem interessante também da Universidade de Oxford, se eu não me engano, que estimava isso. Eles fizeram essa pesquisa no ano 2014, 2015, mais ou menos, e eles estimavam que algo em torno de 70% das crianças que estavam entrando na escola naquele ano iriam trabalhar em empregos que ainda não existiam naquela época. Certo? Então vejam o impacto que esse negócio tem, veja a evolução. Né? Seja piloto de drones, seja trabalhar com marketing digital, que é algo que também não existia há algum tempo atrás. Né? Então, novas funções aparecem. Né? O que não quer dizer que a gente não vá ter um grande problema social também, né? Porque a gente precisa garantir que essas 20% de pessoas que vão perder os seus empregos estejam preparadas, né, para migrar de carreira. Exato. E tenham oportunidades em outras áreas que ainda vão surgir. Porque hoje você tem ainda no Brasil, e aqui em Pernambuco é um problema ainda, né, analfabetos. Nós estamos falando de uma tecnologia que você vai ter que avançar na sua educação, porque senão você não tem mercado de trabalho. Hoje já enfrentamos esse tipo de problema, né? Empresas querem contratar e não tem gente. Não conseguem, né, pessoas qualificadas, nós já temos isso.